No panteão dos grandes atacantes do futebol mundial, poucos nomes brilham com a intensidade e a elegância de Patrick Kluivert. Um verdadeiro prodígio que emergiu das categorias de base do lendário Ajax, Kluivert não era apenas um goleador, ele era um artista da grande área, um jogador completo que combinava força física, técnica apurada, visão de jogo e uma capacidade inata de decidir partidas importantes. Sua carreira, marcada por passagens em clubes gigantes como Ajax, Milan e Barcelona, e uma trajetória brilhante pela seleção holandesa, é um testemunho de talento puro e dedicação inabalável. Prepare-se para mergulhar na fascinante história de um dos maiores centroavantes de sua geração. Um homem que, com sua presença imponente e seus gols memoráveis, deixou uma marca indelével no coração dos fãs de futebol. Esta é a saga de Patrick Kluivert. Já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nascido em Amsterdã em 1976, Patrick Stefan Kluivert era destinado à grandeza desde cedo. Sua jornada começou na famosa Academia de Juniores do Ajax, um celeiro de talentos que moldou alguns dos maiores nomes do futebol holandês. Ele fez sua estreia profissional em 1994, com apenas 18 anos, e rapidamente se tornou uma peça fundamental na equipe comandada por Louis van Gaal. Mas não era uma equipe qualquer. Era a chamada Geração de Ouro do Ajax, que contava com jovens talentos como Edwin van der Sar, Frank e Ronald de Boer, Edgar Davids, Clarence Seedorf e Mark Overmars. Juntos eles formaram um time que não apenas dominou o futebol holandês, mas também chocou a Europa. A temporada de 1994-1995 foi o ápice dessa geração. O Ajax, com um futebol ofensivo e envolvente, chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA. O adversário era o poderoso Milan, que havia vencido a competição no ano anterior. Em uma partida tensa e equilibrada, foi Patrick Kluivert, o jovem de 18 anos, quem entrou em campo no segundo tempo e, aos 85 minutos, marcou o gol da vitória, garantindo o título para o Ajax. Este gol não apenas selou a glória europeia do clube, mas também catapultou Kluivert para o estrelato mundial. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma final de Liga dos Campeões, um feito que ressoou por todo o planeta futebolístico. Sua passagem pelo Ajax foi breve, mas intensamente vitoriosa, com 2 títulos do campeonato holandês, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intercontinental. Era evidente que o mundo era pequeno demais para o seu talento. Após o sucesso estrondoso no Ajax, o próximo passo natural para Kluivert foi um dos grandes centros do futebol europeu. Em 1997, ele se transferiu para o AC Milan, um dos clubes mais prestigiados da Itália e do mundo. A expectativa era enorme, mas a adaptação ao futebol italiano, conhecido por sua rigidez tática e defesas implacáveis, não foi fácil. Kluivert chegou a um Milan em transição, e a pressão para corresponder às expectativas era imensa. Apesar de ter marcado alguns gols importantes, incluindo um hat-trick contra o Vicenza, sua passagem pelo clube rossonero foi marcada por altos e baixos. Em uma temporada, ele disputou 27 jogos e marcou 6 gols na Série A. Embora não tenha sido um fracasso, também não atingiu o brilho de sua fase no Ajax. A cultura, o estilo de jogo e a forte concorrência no ataque milanês, com nomes como George Weah e Marco Simone, apresentaram desafios significativos. No entanto, essa experiência, embora difícil, foi crucial para o amadurecimento de Kluivert como jogador. Ele aprendeu a lidar com a adversidade, a aprimorar seu jogo em um ambiente mais físico e tático, e a se adaptar a diferentes filosofias de futebol. Essa fase no Milan, apesar de curta, serviu como um trampolim para o que viria a ser o auge de sua carreira. Em 1998, Patrick Kluivert deu o passo que definiria grande parte de sua carreira e o consagraria como um ídolo mundial. Ele se juntou ao FC Barcelona, onde reencontraria seu mentor, Louis van Gaal. No Camp Nou,
Kluivert encontrou o ambiente perfeito para seu futebol. Sua combinação de força, técnica e inteligência tática o tornou o centroavante ideal para o estilo de jogo ofensivo do Barça. Rapidamente, ele formou uma parceria letal com o craque brasileiro Rivaldo, e juntos, eles aterrorizaram as defesas adversárias. A química entre os dois era inegável, com Kluivert finalizando as jogadas criadas por Rivaldo e vice-versa. Sua primeira temporada no Barcelona foi coroada com o título da La Liga, um feito que ele repetiria em 1999. Durante suas 6 temporadas no clube catalão, Kluivert foi uma máquina de fazer gols, balançando as redes em 122 ocasiões em 257 jogos. Ele se tornou um dos artilheiros mais consistentes da história do Barcelona, com uma média impressionante de gols por temporada. Seus gols eram variados: de cabeça, com os 2 pés, de dentro e de fora da área. Ele tinha um faro de gol apurado e uma capacidade de posicionamento invejável. Além dos gols, Kluivert era um jogador que participava ativamente da construção das jogadas, segurando a bola, abrindo espaços e servindo seus companheiros. Ele era a referência no ataque, o pivô que permitia ao time girar em torno dele. Sua passagem pelo Barcelona foi o período mais prolífico e vitorioso de sua carreira em clubes, solidificando seu status como um dos grandes atacantes de sua geração e um ícone para a torcida blaugrana. Paralelamente à sua brilhante carreira em clubes, Patrick Kluivert também foi uma figura central na seleção holandesa, a famosa Laranja Mecânica. Sua estreia pela Oranje aconteceu em 1994 e ele rapidamente se estabeleceu como o principal atacante da equipe. Kluivert representou a Holanda em 2 Copas do Mundo, 1998 e 2002, e 2 Eurocopas, 1996 e 2000, deixando sua marca com gols importantes e atuações memoráveis. Na Copa do Mundo de 1998, na França, ele foi um dos destaques da equipe que chegou às semifinais, marcando o gol de empate contra o Brasil, em um jogo épico que terminou em derrota nos pênaltis. Na Eurocopa de 2000, jogando em casa, Kluivert teve um desempenho espetacular, sendo o artilheiro do torneio com 5 gols, ao lado de Savo Milošević. Ele marcou um hat-trick contra a Iugoslávia nas quartas de final, demonstrando toda a sua capacidade de finalização. Com 40 gols em 79 jogos, Kluivert se tornou o 4º maior artilheiro da história da seleção holandesa, um feito que o coloca entre os maiores nomes do futebol de seu país. Sua presença em campo era sinônimo de perigo para os adversários, e sua liderança, mesmo que silenciosa, inspirava seus companheiros. Ele era a ponta de lança de uma geração talentosa que encantou o mundo com seu futebol ofensivo e vistoso, mesmo que o tão sonhado título internacional não tenha vindo. Kluivert foi, sem dúvida, um dos pilares da seleção holandesa de sua época, um verdadeiro embaixador do futebol total. Após deixar o Barcelona em 2004, Patrick Kluivert embarcou em uma nova fase de sua carreira, com passagens por clubes como Newcastle United, Valência, PSV Eindhoven e Lille. Embora não tenha repetido o mesmo brilho de seus anos no Camp Nou, ele continuou a demonstrar flashes de sua genialidade e a marcar gols importantes. No Newcastle, na Premier League, ele teve uma temporada sólida, mostrando sua capacidade de adaptação a um futebol mais físico. No Valência, na La Liga, enfrentou novamente o desafio de se firmar em um time competitivo. No PSV, de volta à Holanda, ele reencontrou um pouco de sua antiga forma, ajudando o clube a conquistar o campeonato holandês. Sua última parada como jogador foi no Lille, na França, onde encerrou sua carreira profissional em 2008, aos 31 anos. A aposentadoria marcou o fim de uma era para um dos atacantes mais elegantes e eficazes de sua geração. No entanto, o futebol nunca saiu de sua vida. Kluivert rapidamente fez a transição para a carreira de treinador e dirigente, trabalhando em diversas funções, incluindo assistente técnico da seleção holandesa, diretor de futebol do Paris Saint-Germain e diretor da Academia do Barcelona.
Ele também teve experiências como treinador principal em seleções de base e em clubes menores. Sua paixão pelo jogo e seu vasto conhecimento tático o mantiveram conectado ao esporte que tanto amou e no qual deixou um legado inegável. Patrick Kluivert, um nome que ecoa na história do futebol como sinônimo de talento, gols e uma carreira verdadeiramente lendária. De Amsterdã a Barcelona, de uma promessa a uma lenda, a trajetória de Patrick Kluivert é uma inspiração. Seus gols, sua técnica e sua presença em campo o eternizaram como um dos grandes. Qual o seu momento favorito de Kluivert? Deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias do futebol. Até a próxima! O impacto de Patrick Kluivert no futebol vai muito além dos gols e títulos. Ele representou uma era de transição no futebol holandês e europeu, sendo um dos primeiros atacantes modernos a combinar a força física com a habilidade técnica e a inteligência tática. Sua capacidade de atuar como um pivô, segurando a bola e distribuindo-a para os companheiros, abriu caminho para a evolução da posição de centroavante. Muitos jovens jogadores se inspiraram em seu estilo elegante e eficaz. Além disso, Kluivert pavimentou o caminho para outros talentos holandeses que seguiram seus passos em grandes clubes europeus. Sua influência pode ser vista na forma como o futebol holandês continuou a produzir atacantes de alto nível. Fora dos gramados, Kluivert também se tornou um mentor e um exemplo. Seus filhos, como Justin Kluivert, seguiram seus passos no futebol profissional, carregando o legado da família. Sua transição para funções de gestão e treinamento demonstra seu compromisso contínuo com o esporte, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento com as novas gerações. Ele é uma figura respeitada no mundo do futebol, um embaixador do jogo bonito e um símbolo de sucesso alcançado através de talento e trabalho duro. A história de Patrick Kluivert é um lembrete de que a verdadeira grandeza transcende os resultados imediatos, deixando uma marca duradoura na cultura e na evolução do esporte. Valeu, galera! Até a próxima!